Boa noite a todos. Hoje nós estamos com um pouquinho de atraso, mas ainda aqui, né, para o nosso programa de segurança e saúde do trabalho. Hoje, em especial, falando de um tema diferente, que muitas pessoas desconhecem, o que é a auditoria em SST. Só para ver aqui se nós estamos no ar já. Está conseguindo ver aí, Neto? Tô vendo, já estamos no ar, sim. Então, hoje o nosso tema ele é um pouco diferente, né? Eu vou fazer alguns convites também para o pessoal entrar. Foge da rotina, né? É diferente do habitual, porque Sim. a gente vai falar de questões que envolvem a análise do meio ambiente como um todo, o cumprimento de normas regulamentadoras. Além disso, também envolve o andamento das equipes de segurança, seja de engenharia, seja de medicina. Então, o nosso tema hoje ele acaba sendo multidisciplinar, porque para fazer uma auditoria bem feita, a gente precisa envolver tanto a equipe jurídica como o RH, as questões médicas e as questões também de engenharia. Claro. Mandar um abraço para a Raquel Machado, que já deixou boa noite dela aqui conosco. Boa noite, Raquel. E uma boa noite para todos que estão chegando agora, né? Demos uma atrasadinha, mas estamos aqui. É isso aí. Bem, e eu vou iniciar, então, tratando um pouquinho para vocês, por que a gente faz uma auditoria? A auditoria, ela é realizada para que a gente possa trazer respostas normalmente para o dono da empresa. É claro que essa auditoria pode ser quando há uma autuação e depois o dono precisa saber exatamente o que acontece no ambiente de trabalho dele, mas nem sempre, ela pode ser preventiva. A ideia, inclusive, é que ela sempre seja preventiva, que a gente esteja procurando melhorar o ambiente de trabalho com base naquele diagnóstico, num relatório do que foi ali encontrado. Mandar um abraço também para a Nayara, que está sempre conosco. Que bom Oi, que você está aqui, Nayara. É ótimo. Então, eu vou passar para o Neto, para ele falar pouquinho a respeito do que eles fazem em razão na documentação, principalmente ali, dos exames, as contratações, quando tem os demissionais todos feitos, quando não tem, exames periódicos. Então, eu vou passar um pouquinho para o Neto falar um pouquinho para vocês sobre isso e eu vou falar da parte jurídica. Geralmente o que a gente faz da parte técnica quando fala em auditoria, muitas vezes a gente começa com a aplicação de um checklist mesmo, né? Então eu vou pegando as normas regulamentadoras e vou vendo se a empresa cumpre ou não cumpre com cada uma daquelas exigências. Nós sabemos que algumas normas regulamentadoras são específicas para alguns ramos de atividade econômica, outras não, outras são genéricas, vamos dizer assim, e aí a gente vai vendo e vai fazendo um checklist mesmo. Olha, a empresa tem ordem de serviço de saúde e segurança no trabalho? Tem. A empresa tem PCMSO? Tem PPRA? É da construção civil? Tem o PCMAT ao invés do PPRA? Tem cumpre a NR6, então ela tem sistematizado a questão de entrega de EPI, fornecimento, fiscalização e etc. Então a gente vai fazendo cada um desses itens até que a gente consiga, vamos dizer assim, ter como se fosse um panorama daquela empresa, uma visão mais macro da empresa, aonde eu vou poder ver se tem alguma coisa que a legislação exige que aquela empresa não está fazendo. Então, a auditoria, primeiro a gente começa pela parte de cumprimento dessas normas, das exigências que a lei tem mesmo. Depois que eu vejo a questão da exigência da lei, aí eu vou fazer uma avaliação mais minuciosa. Aí eu pego cada uma das normas e vou verificando o cumprimento de cada um dos itens da NR, vendo que a empresa me apresenta de documentação, se há ou não, vamos dizer assim, o preenchimento pela empresa de forma adequada, se a ordem de serviço está individualizada, se eles fizeram uma ordem genérica para todas as funções ou tem ordens específicas para cada uma das funções, se os riscos que estão contemplados na ordem de serviço condizem com os riscos no ambiente de trabalho e assim por diante. A gente vê tudo, desde sinalização. A norma ela é tão específica que ela diz até que cor que tem que ser pintado as coisas dentro da empresa em razão de saúde e segurança no trabalho. Então, até isso a gente observa. Às vezes, o que está no documento não é o que está no chão, né, de fábrica. Essa também é uma outra questão. A primeira fase a gente faz na documentação, mas depois eu tenho que ir em loco para verificar se o que está na documentação retrata o que eu estou vendo naquele ambiente de trabalho. Então,
o trabalho de auditoria é esse. É um trabalho bem cansativo, porque ele envolve a parte documental e depois você ter que ir até o local. A gente perde, a gente gasta, né, bastante tempo fazendo isso. Não é uma coisa que você faz de um dia para o outro. Então, é bem trabalhoso mesmo a gente ver essas questões. Com certeza. E existe também uma resistência, né, para a equipe Sim, jurídica, quando a pessoa é contratada de fora, como por exemplo, se você tem um escritório de advocacia que presta consultoria e junto faz a auditoria, você vai observar muitas vezes, e o advogado, principalmente falo advogado aqui, porque o advogado se sente um estranho nesse ninho, né, porque sim, acaba sendo uma área muito mais do técnico de segurança, do engenheiro e também do médico. E o advogado, ele precisa primeiro estudar bastante a matéria, compreender o que ele está fazendo a auditoria. Uma pessoa não pode fazer auditoria de algo que ela não sabe. sim, Teoricamente, a ideia é que o profissional do direito, quando ele vai fazer auditoria, ele tem que saber mais da parte legal do que qualquer pessoa que esteja envolvida. Contudo, ele tem que ouvir o engenheiro médico e o técnico para saber do caso concreto como aquilo funciona na prática. Mas é sim, uma sinergia necessária, né? Porque o profissional da advocacia, ele precisa ter segurança das respostas, mas ao mesmo tempo conhecer a jurisprudência da matéria, porque senão aquela ida até o ambiente de trabalho, ela é inócua. E além de ser inócua, fica muito chato o profissional chegar até lá, como já me aconteceu algumas vezes, por exemplo, de em perícia. E às vezes o perito não saber do que ele está ali periciando, quando é sim, uma questão muito específica. É claro que o perito não pode saber de tudo, mas ele tem que estudar quando é algo que foge do escopo dele. Por claro. analogia, o mesmo acontece com a auditoria. Então, é muito importante que o profissional do direito, eu falo aqui principalmente o direito, porque é a área que eu conheço, né? E às vezes ele vai com aquela insegurança para fazer uma inspeção sobre algo que é matéria do engenheiro. Mas por Sim. que é importante? Só para quem está nos assistindo aqui. Qual que é a importância do profissional, do advogado, do jurista dentro de uma auditoria? É dizer o seguinte: não basta estar na lei, às vezes tem a forma que a jurisprudência cobra o cumprimento daquela determinada regra. Por exemplo, né, questão de uso de EPI ou em questão de construção civil. Às vezes a pessoa vai lá e faz o diário de obra, mas esse diário de obra ele é só xizinho de checklist. Nós temos visto ao longo do tempo que isso não tem resultados positivos na jurisprudência. Então, a gente orienta toda essa equipe que faça o diário de obra um pouco mais amplo, que tenha as ordens de serviços individualizadas, que não sejam ordens de grupo. Então, tudo isso são coisas que você só vai aprendendo no dia a dia e que é necessário, muitas vezes, que o advogado explique para o engenheiro. Não basta cumprir a norma regulamentadora, mas ele tem que cumprir de um modo que é assim compreendido pela jurisprudência. Então, a É, gente acaba também participando com isso. e uma questão importante é essa vivência realmente de chão de fábrica, né? Que a gente fala, a gente usa chão de fábrica, mas não é só indústria, né? Mas aquela vivência de, vamos dizer assim, aonde as atividades são realizadas. Porque no ar-condicionado é diferente do que acontece lá na frente de trabalho, do que acontece lá no chão de fábrica. A gente sabe que, às vezes, o que está no documento não é a realidade. E a auditoria, ela serve para isso também, porque o documento da empresa ele tem que retratar a realidade do que está acontecendo nas suas dependências. Não é para inglês ver, não é um documento que ele só vai servir ali para mostrar que a empresa está bonitinha, está tudo certinho, não. Então, e isso tem a ver com experiência, porque a gente sabe, isso vale para perícia e auditoria da mesma forma, porque às vezes quando você chega no local de trabalho, você tem a nítida impressão que aquele local foi preparado para sua visita. Então, com o tempo você consegue perceber isso, né? Você ter a malícia de você identificar quando você chega num ambiente de trabalho e você fala assim, não, esse ambiente de trabalho não deve ser assim no dia a dia. Foi uma coisa que eles mudaram, de repente, às vezes diminuíram o ritmo da produção, ou o chefe passou um dia antes falando, não, recolhe isso aí que tem no chão, arruma lá a sinalização, olha, tem que usar o EPI. Então, e às vezes você consegue resolver isso conversando com o trabalhador, né? E aí você obtém a informação na ponta. Porque é o que eu Sim, sempre falo, vale para perícia e vale para auditoria, usando um termo aqui nada pejorativo, mas o peão não mente, né?
Então, se você chegar para o cara que está lá mesmo exercendo atividade e falar assim, e aí, você usa esse protetor auricular todo dia? Ah, não, doutor, me deram ontem. Eu nunca usei esse protetor. Então, essas questões, elas são muito importantes para que a gente possa fazer uma auditoria de forma adequada, né? E uma coisa importante, Ana, que tem que ser dito também, que a auditoria, ela serve para a empresa saber o que ela está cumprindo e também ela acaba sendo uma ferramenta para ser utilizada em ações também, né? Porque você passar por uma auditoria e a auditoria concluir que está tudo certo, ela vai emitir um documento dizendo, ó, tá tudo com. Isso pode também ser utilizado em ações, porque você tem uma auditoria independente, não são funcionários da empresa, são pessoas externas que estão fiscalizando, entre aspas, o que, vamos dizer assim, como se fosse a fiscalização da DRT, né? Do auditor fiscal do trabalho. Então, a gente tem aí a produção de vários documentos muito importantes para serem utilizados. E é bacana também, né, o advogado usar a criatividade na hora de entregar o material para o cliente. Então, o relatório, primeiro, ele tem que ser um relatório minucioso. Além da análise documental, a gente vai ter análise em loco, como o Neto citou. Nessa análise documental, é muito importante que as planilhas elas sejam muito claras. Por quê? Porque todo o material é escrito. O parecer todo tem que ser consubstanciado, corroborado pelas planilhas. E essas planilhas, obviamente, são documentos que a empresa deve arquivar por uns 5 anos, pelo menos, ela deve ter guardado. Por quê? Porque, às vezes, eu preciso comprovar a rigidez daquela pesquisa, daquela auditoria. Então, é importante que, para ela, que ela tenha valor, eu também possa trazer as provas. Essa documentação, ela normalmente, como ela é organizada? Ela é organizada primeiro com as tabelas, então são feitas várias planilhas. Essas planilhas, elas se relacionam, e aí vai depender do instrumento que cada advogado usar. Por exemplo, eu posso usar o Excel e o Word, como eu posso usar alguns programas mais avançados de auditoria, que hoje já me permitem fazer toda essa integração dentro do mesmo programa, que é lançar documentos, lançar tabelas, e autorrelacionar e, às vezes, autoalimentar essas tabelas. Mas para quem está começando, não tem tabela, não tem problema. O meu escritório até hoje usa Excel. Nós Sim. achamos o Excel uma excelente ferramenta. Depois, a única coisa é que a gente transporta esses dados do Excel por meio de gráficos para pareceres. Sim. Então, não há assim uma regra, né? Mas não é uma bacana, coisa formatada, isso, né? Você pode mas o bacana, vários... acho que é justamente você ter a criatividade, que às vezes para o advogado, hoje até com o processo digital, os advogados estão mais criativos, mas principalmente essa ideia de demonstração, trazer a materialidade para dentro do parecer. Se o parecer for meramente teórico, uma reprodução das normas legais, ele não serve para nada. O grande diferencial está na conjugação do caso concreto com a teoria. Sim. Porque se for para copiar portaria, legislação, memorando, né, não vai servir para praticamente nada na vida ali do empregador. Essa é o grande X da história, a gente pegar a realidade, né, e fazer uma aplicação do que existe na legislação, fazer esse confronto entre o que você está vendo e o que a legislação diz, demonstrando o cumprimento ali daquelas normas, se estão sendo cumpridas ou não, e isso ficando documentado. E nós temos ainda as auditorias que são feitas por certificações, né? Certificações internacionais, e aí você tem certificações na área de saúde e segurança no trabalho, tem certificação ambiental, né? Tem certificação sobre a questão da produção, as ISOs, então a gente tem, isso já é uma sistemática dentro das empresas. O que as empresas às vezes não fazem é justamente essa certificação em relação às normas de saúde e segurança no trabalho. E é importante, porque você ter uma empresa, por exemplo, que tem uma certificação internacional de que cumpre as normas de saúde e segurança, é um baita diferencial na hora de sofrer uma fiscalização pelo próprio Ministério do Trabalho, na hora de se defender numa ação regressiva do INSS, numa ação trabalhista. E a gente tem que ver que as empresas têm que começar a abrir o olho quanto a isso, começar a verificar que realmente isso é importante, e essas auditorias elas têm que passar a fazer parte do dia a dia das empresas. Com certeza. E também, né, acho que é importante a gente citar aqui
além dessa questão toda material, ou seja, materializar essa auditoria por meio de gráficos, dá para fazer também referente à visita. Quando faço a visita em loco, eu posso tirar fotos, fazer um material denso, um material que vai ser entregue somente para o contratante. Sim. Então, lá eu posso sempre citar, eu costumo sempre, Neto, nas auditorias, quando eu fazia, né, agora o escritório, a Gisele quem chefia as equipes de fazer as auditorias, mas eu costumava sempre colocar medida, fato encontrado, né, medida proposta, se a medida ela era emergencial ou programada. Que às vezes você chega a fazer uma análise, por exemplo, eu fui fazer a visitação uma vez de uma empresa que nos contratou e que eles estavam fazendo toda a parte de saneamento básico. E quando você faz saneamento básico, você tem as valas, né, que é a ordem de serviço para abertura de uma vala, que pode ser rasa, profunda, pode ser uma vala que tenha junto um tratamento de recursos hídricos ali, ou às vezes ela é só uma alimentadora, várias situações. E eu me lembro muito bem que eu cheguei para fazer medição de ruído junto com a análise das normas de segurança. E eles estavam trabalhando com um gerador, e o gerador, dependendo da voltagem dele, era um gerador gigantesco, um tamanho quase da carroceria de um caminhão, ele tem que ficar aterrado. E quando eu cheguei, o gerador ele estava em cima da carroceria de um caminhão, para você ter uma ideia. Nossa. E trabalhando em cima da carroceria do caminhão, porque eles ficaram com preguiça de tirar, então eles encostaram o caminhão ali e estavam trabalhando com o gerador ligado em cima do caminhão. E quando eu cheguei para a vistoria, por exemplo, essa é uma medida emergencial. Sim. Essa é uma medida que você não pode esperar, né? Sim. Você notifica já o engenheiro, o técnico de segurança, e pede que a medida seja realizada na hora, enquanto você ainda está ali. Outras medidas, como, por exemplo, o circuit, né, de proteção, não está ali, a pessoa está usando concha quando deveria usar outro tipo de EPI, ou um está faltando. Essas você acaba deixando para o teu relatório. Sim. Mas as medidas mais urgentes, que são aquelas que produzem um risco eminente, né, elas têm que ser comunicadas imediatamente. A gente até tratou disso na live que a gente falou do inventário de risco. A gente classifica esses riscos, né, quanto à gravidade, e aí é a mesma coisa. Quando você está fazendo uma vistoria, se é uma coisa que põe em risco a vida do trabalhador, ou de uma lesão grave, né, que possa acontecer uma lesão grave, isso tem que ser imediatamente comunicado à empresa, não dá para esperar o final do relatório, porque às vezes o relatório leva 1 mês, 2 meses para ficar pronto. Então, sim, você tem que intervir naquele ambiente ali imediatamente para que não haja um risco maior para aqueles trabalhadores. Essa é uma questão muito importante que tem que ser ressalvada. Sempre que você faz auditoria, você acaba tendo que fazer isso. Eu fiz uma vez uma auditoria e a gente fazendo a fiscalização ali, verificando, é a mesma coisa, é só pensar um auditor fiscal do trabalho, é a mesma coisa. Se ele vê lá um risco iminente, ele pode até interditar aquele setor e interditar a máquina. E aí uma vez eu cheguei lá na empresa e estava um armazenamento de inflamável lá totalmente irregular. Aí você tem que de imediato passar um e-mail, ter a responsabilidade de passar um e-mail e falar, olha, vocês precisam corrigir isso imediatamente, porque senão os trabalhadores ali eles vão estar em risco e não dá para ficar esperando o final da auditoria, porque aí geralmente no final da auditoria, né, Ana, você faz uma reunião, você vai levar os gráficos, vai levar o seu relatório, as fotos, vai mostrar quais são as medidas emergenciais, as medidas que têm que ser tomadas mais rápido, né, as medidas que vão ser tomadas podem ser postergadas, você classifica, né, quanto ao risco, o que é mais importante, o que é menos importante, porque a gente sabe que nas empresas, muitas vezes a empresa não vai conseguir sair fazendo tudo o que você indica. Tem a questão financeira. Sim. Então você tem que fazer essa classificação para a empresa poder, vamos dizer assim, colocar em prática, né, implementar aquilo que tem um maior risco para o trabalhador, e às vezes outras coisas a gente pode deixar para depois, ou deixar para daqui 6 meses, se não tem um risco tão grande assim para o trabalhador, né? Com certeza. E também, né, como você já falou, esse documento ele pode ser utilizado tanto numa forma preventiva, como também depois que há uma autuação, quando você tenta mensurar o grau de risco daquele ambiente laboral. Isso é muito comum quando a gente tem regressivas coletivas, né? Embora hoje o INSS não tenha ingressado com regressivas coletivas,
mas ele tem essa possibilidade também quando o acidente ele envolve mais de uma pessoa, como a gente teve casos assim graves, recentes, inclusive, como a obra lá a questão de Brumadinho, a questão de Mariana, né? Uma Então, contaminação, né, no uma ambiente de trabalho. contaminação, exatamente. Então, você acaba tendo aí um efeito, como se diz, né, que causa ali no INSS a necessidade de uma regressiva coletiva. E aí também o trabalho dentro do ambiente laboral para fazer essa auditoria, ele é maior, porque a ideia é a comprovação do risco global, né? Sim, com certeza. E aí acaba sendo muito mais trabalhoso do que quando você está fazendo apenas uma análise da situação em si, ou De um seja, caso, daquela né? situação habitual ali dentro do ambiente laboral. Sim, com Uma certeza. outra situação, Neto, que eu ia comentar contigo é o seguinte: normalmente a gente fala dessa auditoria quando a gente está falando de empresas que têm um grau, por exemplo, de risco 3, né? Normalmente, a gente vai se preocupar mais com essas. Então, o 2 também. Mas a gente também pode fazer auditoria, que é aquela auditoria um pouco mais regular, uma auditoria que vai dar um pouco menos de trabalho, para as empresas que não têm grau de risco. A gente pode fazer uma análise geral ali do Sim, cumprimento das regras mais assim trabalhistas e não só previdenciárias. Porque a previdenciária ela envolve muita questão tributária. Então, nem sempre vale a pena eu fazer auditoria para o tributário. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa que recolhe, ainda é possível, né, pela contribuição sobre a receita bruta, por exemplo, a CRPB, essa pessoa ela não tem essa preocupação porque os impostos incidentes na folha dela como um todo, eles são menores. Mas a gente tem as questões trabalhistas também, né? Que você sim. trabalha diariamente com elas, né? Formulários, exames periódicos, e isso aí independe daí. Não estamos falando só de grau de risco, a gente está falando das empresas com um trabalho, como é que eu Sim, poderia dizer, porque. ordinário, né? Não, Sem... porque às vezes a classificação pelo KNAI dela, o grau de risco é baixo. Mas no Uhum, dia a dia, quando você vai ver a empresa, não é tão baixo assim o grau de risco. Porque o grau de risco, quando você vai verificar lá, você vai ver que envolve muito questões dos riscos ambientais outros, riscos físicos, químicos, sim. biológicos. Agora, e o risco ergonômico? E o risco psicossocial? Então, às vezes a empresa é grau de risco 1, só que ela pode ter um risco ergonômico grande. E de repente vale a pena você fazer uma avaliação no ambiente de trabalho para que você verifique qual que é a situação da sua empresa e o que pode ser melhorado. Então, mesmo grau de risco 1, mesmo empresas com grau de risco menor, vale a pena dependendo do ambiente que está sendo avaliado, né? Da atividade da empresa. Então, a gente sempre vai avaliar em relação a isso. É, a gente observa na prática uma certa resistência, como você falou, mas às vezes a auditoria é aquele primeiro passo para uma melhoria, né? Porque aí você identifica o que está errado e aí você começa. E às vezes, isso a gente vê muita empresa. Já teve uma empresa que contratou que foi o próprio engenheiro de segurança do trabalho que contratou. Ele falou assim: não adianta eu falar, porque eu sou funcionário e aqui dentro o que eu falo. Eu preciso de alguém externo, porque às vezes acham que eu estou falando porque eu sou funcionário da empresa. Então eu quero alguém externo, independente, que faça uma avaliação e que eu possa levar para a diretoria da empresa o que realmente está acontecendo nas dependências da empresa. Então tem essa questão também, né? Às vezes isso pode ser uma forma do advogado vender esse serviço, porque Sim. esse serviço ele vai ser feito, ele pode ser feito pelo pessoal de saúde, segurança e trabalho e o advogado junto, porque aí o advogado vai dar aquela conotação jurídica e a parte técnica vai trazer os elementos técnicos. E aí você tem uma auditoria mais completa, uma auditoria que vai avaliar todas as, vamos dizer assim, as interfaces e visões diferentes. Isso é muito interessante, porque às vezes quem é da área de saúde e segurança tem uma visão sobre o fato, mas aí o jurídico ele vem com uma outra visão, porque às vezes é muito comum quem está na área de saúde, segurança e trabalho não acompanha, por exemplo, jurisprudência, não acompanha qual tem sido o entendimento da Justiça do Trabalho sobre determinados temas, e às vezes isso interfere na hora de eu tomar uma medida, na hora de eu propor uma melhoria. Eu tenho que considerar Sim, essas questões para poder estar atuando numa auditoria, né? Isso com é certeza. fundamental. E também, né, acho que é importante, assim, o pessoal pergunta muito assim, mas existe um padrão, um formulário típico de auditoria? Não existe. O que é importante considerar? Você vai acabar montando esse material da auditoria de acordo com a tua experiência e de acordo também com
aquilo que você busca naquela auditoria. Por exemplo, quando você já tem um pouco mais de experiência, você já sabe mais ou menos quais são os problemas que cada categoria, cada atividade profissional vai encontrar. Sim. E daí você já vai, atividade econômica, você já vai buscar mais ou menos encontrar essas falhas, né? A gente já mais ou menos tem uma ideia. Tá, mas eu estou começando, eu não sei. Então, foco sempre. Pega as NRs e faz um checklist com base nas NRs. Então, você pegando as NRs, lembrando que a gente fez a nossa primeira live, elas foram alteradas recentemente. Estão mudando. Alguns nomes, né, alguns conceitos foram alterados. Mas a ideia é que você, pelo menos, monte o teu primeiro checklist com base na NR. Pode ser que, ao decorrer do tempo, você considere alguns daqueles itens inúteis no decorrer do tempo, né? Mas é importante para quem está começando, para quem é uma matéria nova, montar esse checklist em cima disso. Acho que o básico para você montar o checklist é bom que as NRs elas são até numeradas, né? Então você pode colocar lá item, subitem, item, subitem, item, subitem, e aí você vai colocando sim, não se aplica, sim, não se aplica, e aí você consegue ter uma visão geral. Quando eu faço, geralmente a gente faz isso, a gente vai pegando cada uma das normas, então, como eu disse, tem algumas normas que se aplicam a todas as atividades econômicas, tem outras que não. Então, se a norma não se aplica, você nem vai ver. Então, eu estou numa indústria e não tem inflamável. Então, eu não preciso ver NR20, que trata de inflamável. Se a indústria não tem construção civil. Então eu não preciso da NR18. Não preciso de tal. Não tem trabalho em altura, não vou ver a 35. Então eu vou excluindo. Tem algumas que elas vão se aplicar a todas as atividades e outras são específicas para determinadas atividades. Aí eu vou vendo caso a caso para poder fazer essa aplicação e você acaba fazendo no seu computador um checklist, né? Com base nisso. E aí isso facilita bastante. Com certeza. E acho que também, né, é importante a gente citar dessas questões da auditoria, por exemplo, né? Eu até me perdi o que eu ia falar, porque o Marcelo falou o seguinte, não tenho perguntas. Meu desejo é conhecer a Ana e o Anderson pessoalmente. O Neto eu já conheço. Vou até marcar aqui, Marcelo, só você para me fazer rir. Olha, eu vou te dizer que a gente é bem igual essa cara que você está vendo aqui, viu? Não vai faltar oportunidade, tenho certeza. É isso aí. Assim que essa fase maluca que a gente está passando aqui passar e a gente conseguir ter uma vida normal novamente, né? Acredito que a gente vai poder se encontrar muito. Mas então, o que eu ia comentar? Independente de ter ou não um ponto de partida, o negócio é começar, é montar o checklist, fazer primeiro em empresas pequenas, né? Não adianta um escritório com 4 pessoas começar com uma empresa com 13 mil empregados, 15 mil empregados, 20 mil empregados da primeira vez. Você tem que ter muita experiência para pegar uma empresa tão grande assim, até porque o volume de trabalho ele é avassalador, né? O Neto até foi delicado, ele começou dizendo bem assim, o trabalho, ele como é que você falou? O trabalho é assim meio você usou uma palavra leve até, né? Mas o volume de trabalho é enorme, você tem muita coisa para analisar. O que costuma se fazer quando a empresa é muito grande? É a auditoria por amostragem. Normalmente a gente trabalha com 30%, que é um número legal, e com 30%, existem estudos estatísticos que falam assim, 30% da tua amostra, você consegue ter uma amostra fidedigna. Só que tem que ter muito cuidado. Quando você vai fazer essa reserva da amostra, você tem que ter diversidade de cargos, funções e frentes de trabalho. Então, não dá para pegar 30% de alguém que está só no escritório, ou 30% de pessoas que estão na mesma frente de trabalho. Esses termos também, né? Frente de trabalho, canteiro de obra, chão de fábrica, vocês têm que se acostumar, porque às vezes a gente está falando de um posto de trabalho. O que é o posto? Aquela atividade que naquele momento aquele trabalhador está desenvolvendo. Sim. Então é muito importante ter esse conhecimento também. E essa questão de amostragem é interessante, porque, por exemplo, você pega uma empresa com 13 mil funcionários, você não vai conseguir avaliar o atestado de saúde ocupacional dos 13 mil. Você vai pegar amostragens de cada setor para você ver se os riscos estão adequados, você acaba sorteando aleatoriamente alguns trabalhadores para você ver se tem alguém com o ASO vencido, se alguém
é assim que a gente faz, não tem como você vai pegar o documento de 13 mil pessoas e ficar lá, você vai levar um ano para avaliar isso. Então, sim, não tem como você fazer isso. Realmente é por amostragem, dá bastante trabalho, realmente dá. Tem auditoria, você leva é, meses para fazer, aí você apresenta o relatório, aí você tem que discutir em reunião. O que o advogado, de repente, pode fazer, e acho que, de repente, seria uma medida legal, é para empresas menores, que, de repente, ele tem como cliente, ele oferecer o serviço até como uma forma, assim, às vezes até nem cobrando, né? Falando assim, deixa eu ver a documentação da sua empresa, deixa eu ver se cumpre, até para você desenvolver esses questionários, para você adquirir experiência, às vezes vale a pena, né? Você poder, às vezes você tem contrato com a empresa para fazer a parte trabalhista, e aí você fala para ele, deixa eu dar uma olhada na sua documentação, deixa eu dar uma olhada na sua, para você ir se familiarizando com esses documentos. Essa é uma questão importante. O que a Ana falou é muito importante, porque a experiência faz com que você já saiba aonde é a curva do rio, aonde você sabe que o negócio engasga. Porque assim, a empresa tem PCMSO, toda empresa tem PCMSO. Só que agora, será sim, que o PCMSO está adequado? Aí eu vou ter que verificar como funciona esse PCMSO, se o PCMSO contempla, por exemplo, que o funcionário um dia trabalha num setor e no outro dia está no outro. Os riscos são diferentes, como que a empresa trata com isso? Isso é muito comum em indústria, ajudante geral. É difícil ajudante geral que fica só num setor. Ele fica num setor, diminuiu a produção ou diminuiu a demanda daquele setor, ele é deslocado para outro. E aí? Aí eu tenho um conceito de saúde e segurança no trabalho que eu sempre considero o pior risco. Então eu considero sempre o maior, porque o maior contempla o menor. Então no PCMSO da empresa vai ter que estar contemplado o pior risco, mesmo que alguns dias ele não exerça aquela atividade. Será que aí eu tenho, aí vai entrar a questão jurídica? Será que eu tenho como documentar que dia que ele fica submetido a tal risco, que dia que ele fica a outro risco? Como que está essa ordem de serviço? Então tem uma série de nuances que envolvem e que você acaba impactando muito nas questões trabalhistas das empresas em relação à saúde e segurança do trabalho. Então, realmente a experiência ela faz total diferença. Você ir no local não dá para fazer isso de consultório, médico ou advogado do escritório. Me manda a documentação que eu vou fazer uma auditoria aqui no meu escritório. Não dá. Você vai ter que ir no local, né? Não tem muito como fazer isso. Na verdade, é a mistura, né, dos dois procedimentos que leva a uma maior Sim, eficiência ali e qualidade, né, da auditoria. Uma outra exatamente. situação que é importante ressaltar também, quando a gente começa a trabalhar com empresas muito grandes, são a questão das terceirizadas. Então, isso é muito comum, por exemplo, na construção civil. Então, se a pessoa pega uma obra Sim. para fazer que ela necessita de 1.000 empregados, é quase que nunca, eu vou dizer, melhor dizer nunca, até a palavra. Às vezes nem Essa empresa 10%. vai trabalhar isso, ela nunca vai trabalhar com todos os empregados dela, até porque normalmente essas empresas, elas possuem um conjunto fixo ali de 500 empregados divididos ao longo de várias obras, e os demais todos são os subcontratados, que na verdade são as terceirizadas, que a gente chama de empreiteiras também. Isso. Que é, o Isso, nome popular, se alguém já ouviu, é gatinho. gatinho, Eles usam é muito, isso o mesmo. gato, gatinho. Na construção civil E, usa muito esse termo. E muito, e isso é comum também nas transportadoras, né? Sim. Então não é só na área da construção civil, então tem muitas Cada vez mais, né? subcontratadas. E agora com a terceirização irrestrita, né? A gente vai enfrentar cada vez mais. Mas por que isso é importante que eu estou citando para vocês? Porque isso vai mudar um pouco a auditoria? Vai, porque essa auditoria tem que pegar também, por exemplo, se for por amostragem, eu tenho que pegar um número razoável de empregados de cada subcontratada. Sim. Lembrando que a responsabilidade trabalhista ela é subsidiária, mas a responsabilidade previdenciária ela é solidária. Tá? Eu afasto o artigo 124 do CTN e aplico 30 lá da 8.212. Então, tanto a portaria da Receita como também o próprio decreto deixam muito claro que a responsabilidade do empregador ou daquele que toma o serviço, ou seja, o tomador, ela é uma responsabilidade solidária. Tem que ter muito cuidado com isso, Neto, porque eu já vi muito advogado trabalhista que às vezes desconhece esse regramento tributário, prometendo ou falando coisas, até mesmo em auditoria, que não são reais no aspecto tributário. Né? Eu vi já algumas empresas que elas chegam à conclusão que é pelo risco e por fugir da mão dela, às vezes não vale a pena a terceirização. Já tem empresa que chegou a essa conclusão.
Porque a ideia da terceirização é diminuição de custo, né? Então, por exemplo, eu tenho gráficas que a parte de acabamento, que faz aqueles destaques, que faz a embalagem, é totalmente terceirizada. Só que agora ainda, e uma questão, você falou da parte tributária, as normas regulamentadoras, com a nova redação das NRs, ela está trazendo que, por exemplo, o inventário de risco, mesmo que o terceirizado seja dispensado, o tomador tem que fazer e contemplar o terceirizado, porque eles estão no mesmo ambiente. E isso era uma preocupação que a gente tinha muito grande em relação ao e-social. A gente não sabe como vai ficar o e-social. Foi agora publicado que ele iria voltar agora para esse ano. Aí a gente não sabe como vai ficar por causa dessa questão do Covid, se eles vão prorrogar de novo. Ele já foi prorrogado várias vezes, mudou, houve uma simplificação das exigências. Então a gente não sabe muito bem como vai ficar. Mas quando o e-social estava, vamos dizer assim, antes do governo Bolsonaro, essa era uma preocupação muito grande. Por quê? Porque nós tínhamos duas pessoas enviando informação para o governo sobre o mesmo ambiente. O que acontece? Eu tenho lá na minha empresa, numa indústria, um indivíduo que é terceirizado como ajudante geral. E eu tenho o meu prensista. Eu mando que o ruído é de 84. Só que a terceirizada manda para o governo que o meu ruído é de 95. E Sim. o ambiente que eles estão trabalhando é o mesmo. É o mesmo. Então, como que pode haver essa divergência? Então, a gente tem essa preocupação também. Então, algumas tomadoras, eu já vi isso, elas fazem as análises, por exemplo, quantitativas para os terceirizados e fornecem as informações para o terceirizado. Por quê? Porque se ela exigir isso do terceirizado, o custo é muito alto. Então, ela passa as informações para o terceirizado para que ele incorpore aquelas informações nos documentos de saúde e segurança no trabalho dele. Então, são questões que a gente está discutindo ainda e que precisa, essa questão da terceirização, ela ainda vai ser muito discutida. Porque, mesmo a responsabilidade sendo subsidiária, a gente sabe que geralmente o cara que você contrata lá na ponta, se for uma empresa muito pequena, ele vai quebrar e quem vai responder é a empresa maior, é a tomadora. E aí essa tomadora... As contribuições previdenciárias é uma facada, né? E aí a tomadora às vezes não tem documentação. Eu acompanho várias perícias na Justiça do Trabalho que você vê assim e fala assim, tá, mas a empresa é a terceira reclamada. E o prontuário médico? Ah, não tem. E o PCMSO? Não tem. E o PPRA? E qual era o risco que esse cara... Ninguém tem nenhuma informação sobre o cara que estava trabalhando dentro do seu ambiente de trabalho. Então, isso é uma preocupação que as empresas têm que ter e isso tem que fazer parte das auditorias com absoluta certeza. Com certeza. E acho que é importante, desculpem, acho que é importante citar também que alguns formulários, como o Neto já falou, eles vão ser copiados mesmo. Por quê? Sim. E quando você coloca o teu empregado para trabalhar num outro ambiente laboral, para aquele empregado principalmente, o PPRA, que agora a gente vai dar outro nome, né, que o Neto já falou, ele vai ser exatamente aquele do ambiente em que ele realmente está trabalhando. E aí, o que acontece muitas vezes? Já me aconteceu de muitos engenheiros falar, não, mas eu não posso, o PRA é daqui. Eu falo, não, é do lugar onde ele efetivamente presta o serviço. Exatamente. Ah, mas daí eu vou ter que fazer informações diversas. Bem, se você colocar ele em ambientes laborais diversos e cada hora num tomador de serviço diferente, você vai ser obrigado a retificar esse documento várias vezes. Essa era uma preocupação que existia muito na época do e-social, principalmente para essa questão da terceirização. E tem algumas atividades que o indivíduo, por exemplo, uma atividade que eu tenho um cliente que faz bastante, que é a questão de detetização. Mas não detetização de casa, detetização industrial. Então ele faz assim, um dia ele está numa indústria, no dia seguinte ele está na outra, no outro dia ele está em outra, no outro dia ele está em outra, num dia ele está numa metalúrgica, num dia ele está na indústria química, no outro ele está na têxtil. E ele tem que entrar na produção da empresa, porque ele vai colocar aqueles negócios para coletor, para matar rato, tem que jogar produto químico para detetização. Aí o que eu vou ter que fazer? Ter um documento que contemple todas essas realidades. Porque senão, aquele documento que está sendo apresentado, ele não condiz com o que o indivíduo realmente faz. Então essa é uma questão importante que a gente tem que considerar. Com certeza.
E acho que dentro, assim, dos principais tópicos, esses que a gente tocou, né? Então, assim, em resumo, conhecer o regramento previdenciário dessas empresas, conhecer o regramento trabalhista, para que você possa entender em qual caso concreto o teu cliente se encaixa. Lembrando que nas auditorias, quando você trabalha com custeio previdenciário ou mesmo com a parte trabalhista patronal, eles vão se emprestar os conceitos o tempo inteiro. Então, quando eu vou entender o cumprimento da ANR, quando eu vou compreender, muitas vezes, a extensão da regra previdenciária, eu preciso conhecer o conceito trabalhista, saber exatamente em qual encaixe ali aquela empresa está, planejamento tributário, eu preciso entender se ela tem um planejamento tributário diferente. Às vezes você chega dando inúmeras ideias, mas você não sabe que aquela pessoa tem um outro tipo de recolhimento, faz um recolhimento aí, às vezes numa categoria que tem a desoneração de folha, aí todo aquele encaixe que você está fazendo não se aplica para ela, entendeu? Então tem que ter muito cuidado, não dá para sair assim, fazendo dicas, porque as dicas não são genéricas. Quando você fala de previdência, trabalho e tributo, você está falando de algo que cada caso exige uma análise separada. Além disso, né, saber quais são os regramentos das NRs que a gente disse, os formulários necessários. Agora, teve mudança, não teve, e-social, como é que comunica, não comunica. Tenho que saber isso também, porque para não correr o risco de você chegar numa reunião, apresentar uma auditoria e descobrir que tudo aquilo que você fez está inócuo, não serve para aquela empresa que você está atendendo. Então tem que ter muito cuidado, né, Neto? Sim, a auditoria, essa avaliação, ela vai ser sempre feita muito individualizada, caso a caso. Até as normas regulamentadoras, você tem norma que se aplica para atividades econômicas X, não se aplica para Y, o enquadramento depende do grau de risco, depende do número de funcionários. Então, você tem uma série de particularidades que têm que ser consideradas para você poder fazer esse enquadramento. Então, realmente, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque senão você vende uma solução que não se aplica àquele caso concreto, e aí a empresa vai atrás da sua solução e quebra a cara. E aí você se queima no mercado, né? Sim. Se queima no mercado, pode ficar com uma responsabilidade, né, de uma regressiva, às vezes, num valor astronômico que você não tem como suportar. Então, a importância de ter muito cuidado com o que fala, com o que Sim. faz. Com o que escreve, né? O trato com a empresa, ele é diferente do trato com a pessoa física. Tem que ter muito cuidado com isso. Hoje as empresas, elas trabalham quase todas com consultoria externa, então você acaba tendo que fazer parâmetro de viabilidade da auditoria, parâmetro de viabilidade da indicação que você deu, da consultoria, da solução apresentada, grau de risco da solução apresentada, então tem que ter todo esse cuidado também, né? Não, com certeza. Para você se manter no mercado, você tem que ter todos esses cuidados. E assim, a dica que a gente tem que dar é você tem que começar, né? E aí você pode começar por empresas menores e subindo para empresas maiores. Tem muito advogado que fala assim, mas empresarial, às vezes eu não consigo porque tem dificuldade. Você tem que se qualificar e tem que vender seu peixe. Tem que conseguir. E é uma luta, né? É uma Sim, luta eterna. Para fechar, certeza. desde um contrato de 7 empregados até um contrato de 15 mil, é uma Sim. luta sempre. Tá? Não é fácil. E isso que você falou também, né, para o pessoal não desanimar. Sim. Por exemplo, já me aconteceu de apresentar proposta para uma empresa 5 vezes. Sim. De estar correndo atrás da empresa 2 anos para conseguir começar a fazer um trabalho. Isso é natural nas empresas, é normal do direito empresarial, né? Eu tive pessoas que falaram assim, mas eu gasto tanta energia para fazer uma proposta, aí não fecha, eu perco meu tempo. Mas exatamente esse é o jogo, né? Você fica o tempo inteiro até que você consegue conquistar aí 10, 15, 20 empresas que vão fidelizar com você. Isso, e aí a empresa, ela tem uma coisa, principalmente a empresa que tem dono, né? Quando você fala de uma multinacional que não tem dono, às vezes é mais difícil, mas empresa que tem um dono é muito do boca a boca, porque aí aquele empresário, ele tem um almoço de domingo que ele conversa com outros empresários, ele fala, olha, você está precisando, aí o outro comenta, eu estou com um problema aqui, mas tem um cara que faz isso para mim, e aí é esse boca a boca, essa confiança que é gerada,
é que vai fazendo com que você consiga mais clientes e você consiga ter um nome no mercado. E aí, quando alguém lembrar em auditoria, falar, tem o fulano de tal lá que faz isso daí. Exatamente, mas é exatamente isso. Deixa eu aproveitar, então, para vocês, se estiverem gostando, estão aqui acompanhando com a gente, hoje nós estamos com 27 pessoas, pedir para vocês compartilharem, né? Compartilha na sua timeline, na timeline de alguém, em grupo, para ajudar a trazer mais algumas pessoas aí ao longo da semana. A live, ela sempre fica gravada, ela fica disponível, então vocês podem continuar acessando, e aí quando você compartilha, sempre tem 2 ou mais pessoas que aproveitam também ao longo da semana. É isso aí. Mais alguma ponderação importante que você quer colocar? Não, acho que de auditoria seria basicamente isso. Eu só queria aproveitar que o pessoal está assistindo a gente, porque a gente teve uma questão importante que mudou em relação à saúde e segurança no trabalho, agora com a queda da MP 905, né? Além da questão do acidente trajeto, que volta a ser acidente trabalho, isso é um ponto muito importante. Então, como a MP foi revogada pelo Bolsonaro através de outra MP, né, a 955 de 2020, revogou a 905 de 2019. Agora vai começar a discussão se ele vai fazer uma reedição da norma, né? A gente ainda não sabe se isso vai ser aceito, não vai, como é que vai ser o entendimento do judiciário, se é o mesmo ano legislativo ou não, e etc. Mas, de qualquer forma, o acidente trajeto ele voltou, então as empresas têm que voltar a fazer a comunicação de acidente trajeto. E uma questão importante, que hoje foi objeto até de uma orientação da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, é a questão do certificado de aprovação, que é outra coisa que passou despercebida. A MP 905, ela tinha acabado com o certificado de aprovação, e ele voltou. Então, sim, agora, com a queda da MP 905, as empresas vão ter que voltar a utilizar o CA. Tem que voltar a utilizar o certificado de aprovação dos EPIs. Então, nas fichas de entrega de EPI, tem que consignar o certificado de aprovação, tem que comprar EPI que tenha certificado de aprovação válido. São questões importantes que a gente está vendo aí que modificou recentemente, alertando a todos, advogados e quem trabalha na área de saúde e segurança do trabalho, porque isso é muito importante, o advogado abrir o olho e o pessoal da área de RH, saúde e segurança do trabalho também, porque o CA voltou também, não é só o acidente trajeto que voltou, o CA voltou. E a gente não sabe se a nova MP, Ana, que eles vão falar, que estava tudo na MP do contrato verde e amarelo, a gente não sabe se eles vão colocar isso de novo lá, né? Ou se a nova MP vai vir só com o contrato verde e amarelo. Então a gente não sabe o que vai acontecer. Por hora, o CA voltou, o acidente trajeto voltou. Até hoje o professor Serral de manhã me perguntou o que eu achava, se realmente tinha voltado ou se tinha acontecido a repristinação. Eu confesso que eu não me debrucei ainda a respeito desse tema, então na nossa próxima live eu quero ver se eu já tenho alguma posição assim acerca da como vai ficar o interregno, a parte enquanto a medida provisória estava vigente, porque... se vai ter validade, se não vai, por ser uma norma de segurança do trabalho, se vai ter o alcance imediato ou vai repristinar. Ainda não pensei a respeito, mas eu vou pensar. Porque tem uma questão importante aí, porque diferente dela ter sido rejeitada ou ter passado o tempo onde o Congresso teria que emitir um decreto legislativo dizendo como que seria a interpretação da norma nesse período, nós tivemos uma nova MP que revogou a anterior, né? Sim. Então, sim, a gente ainda vai ter que ainda pensar isso a respeito disso, né? Exatamente. Eu acho que ainda também tem um pouco de dúvida. Confesso que, como se trata da questão que envolve trabalho e previdência, e acaba tendo um regramento também um pouco diferenciado na hermenêutica, eu estou um pouco em dúvida, mas acho que a melhor orientação agora é exatamente essa que o Neto deu. A princípio voltou tudo, né? Voltou Pelo tudo. menos daqui para frente a gente tem certeza. Isso, a gente vai ter que avaliar esse período de vigência. O que aconteceu esses 5 meses, não, 5, né? Foram 120. 3 meses, daí revogaram por mais 60. Prorrogaram, acho que por mais 30. Foi. Então deu um pouquinho mais que 120, eu acho, né? Que foi 12 de novembro, 5 meses, né? 5 meses. E aí a gente agora vai ter uma discussão muito grande, né? Porque imagina se volta, você ter que emitir todas essas comunicações de acidente de trabalho que aconteceram nesse período, e os benefícios concedidos no INSS? Vai ser transformado em B91? Depósito de fundo de garantia, estabilidade provisória, e aí?
As loucuras, né? O governo Loucuras. põe a MP, o executivo, esse é o problema do executivo. Pode Exatamente. falar o que quiser e se depois não for chancelado, a sociedade vai pagando o pato, né? Porque até esclarecendo, né, Ana, quando você tem a medida provisória, você ainda não tem a revogação da norma que é a medida provisória, é só a suspensão, né? Sim. E aí depois que é avaliado se vai haver ou não a revogação com a lei de conversão, né? E essa MP, o pessoal olhava muito para o lado do contrato verde e amarelo. Sim. Mas nas questões previdenciárias, ela traz coisas muito significativas. Muito. Exemplo, auxílio acidente, que era uma coisa vitalícia. Vitalícia, assim, eu uso esse termo vitalício. Aí, às vezes, as pessoas até falam, não é vitalício. Eu sei que não é. É só até a data da aposentadoria. Perene, né? Vamos dizer aquela assim. ideia de perene, né? De estabilidade. Isso. Eu tenho um auxílio acidente, aquilo vai durar, vai me acompanhar por quase minha vida toda. Mas não vai, se dependesse da medida provisória, não ia mais. Não ia. Podia rever o auxílio acidente. Além disso, na questão tributária, prêmio, PLR, bônus de incentivo, de repente caiu por terra tudo aquilo que foi ali. E as pessoas fizeram, né? Que fizeram um contrato de PLR, um contrato de prêmio nesse interregno. Sim, né, isso é muito complicado. Acho que esse é o pior, né? Porque as empresas, e aquilo que a gente fala, por isso que o Brasil é difícil de você fazer planejamento estratégico prolongado, vamos dizer assim. Porque você tem uma situação jurídica e aquela situação jurídica vira de ponta cabeça de uma hora para outra. Então a empresa está lá, estou contratando trabalhadores no contrato verde e amarelo. De repente fala assim, não tem mais contrato verde e amarelo. E, na verdade, vira uma quedinha de braço entre executivo e legislativo e a população no meio, né? Exatamente. Olha só, a Camila fez uma pergunta importante aqui, Neto. Então, precisamos demitir CAT para acidente de trajeto novamente, né? Sim. A partir de agora, sim. Com a revogação, sim. Agora, esse período de vigência, a gente vai discutir ainda, né? A gente não sabe como que vai ser o comportamento. Aí eu falaria... Vai ser muito judicializado. Nossa. Vai. Aí eu orientaria as empresas a aguardar para a gente ver o que vai acontecer. Agora, se o acidente de trajeto acontecer no dia de amanhã, tem que abrir CAT. Eu também faria essa mesma orientação, a não retificar nada de ofício por enquanto. Por enquanto. Espera as orientações da Receita e da Secretaria de Previdência, que eles provavelmente vão lançar ali as informações do que fazer. Como corre o risco, né, de ter que refazer tudo. E o risco de você reconhecer alguma coisa que, de repente, lá na frente não vai ter que ser reconhecido. Você vai reconhecer de ofício, né, sem nenhuma provocação. Então, acho que o mais prudente é você aguardar mesmo do passado, mas a partir de agora, se acontecer, até hoje, né, nós estamos no dia 23 hoje, 22, eu estou meio perdido. 22, então. Hoje a gente não teve MP, amanhã eu já não sei. E a edição de uma nova MP, vocês podem ter certeza que vai ser levado para o STF. Para discutir se ela é constitucional ou não. Né? Então... E só respondendo o Bernardo, ele falou, olha, então volta a discussão se o EPI ele é com CA eficaz ou eficiente. Sim. Volta tudo, né? Tudo. Vamos de novo para aquela discussão. Essa sistemática do CA, eu não sei por que constava isso na medida provisória. Qual é a urgência disso? Não tem justificativa, né? Eu particularmente acho que é porque o que acontece? Muitas empresas tinham pressão justamente porque acontece do EPI que às vezes é mais eficaz, aquele que é usado internacionalmente. Importado, às vezes, né? Por exemplo, né, aquele do ouvido que é feito com silicone moldado em cada pessoa. Exatamente. Muitas vezes eles são, inclusive, exigidos na regra internacional quando a empresa brasileira contrata, por exemplo, uma prestação de um serviço, alguma coisa com uma empresa do exterior e tem por exemplo, uma circular que a gente chama, que são aquelas circulares de consultoria que faz como é que eu vou dizer, um controle de como aquela empresa brasileira se cuida, né? Usando a palavra assim. E aí, de repente, essas empresas internacionais, elas trazem esses melhores EPIs. No Brasil não posso usar. Porque não é autorizado. Porque o CA não tem CA para esse determinado EPI e acaba virando uma máfia que a gente sabe disso. Né? Claro. Só tem CA, só é interessante para aquele que contrata ou que está numa boa relação com as pessoas que controlam esse... É porque você tem que contratar um laboratório para fazer os testes de eficácia e etc. Porque aí o CA ele dá tipo, essa aprovação, né? Falar, ó, esse EPI é para isso.
O que eu digo assim, que tirando essas questões, o certificado de aprovação ele era um parâmetro importante na área de saúde e segurança do trabalho. Sim. As pessoas se habituaram com o uso do CA, né? E aí você teve uma mudança muito radical de uma hora para outra através de uma medida provisória. Assim, a partir de amanhã não tem mais CA. E aí isso, às vezes, acaba tendo um impacto muito grande de quem está na ponta utilizando, né? Então, agora voltou. E aí hoje a gente teve uma nota do acaba tendo um impacto para a empresa que foi lá e comprou um monte de EPI sem CA e agora não vale de nada, né? Exatamente. Agora... do lado, né? Não, agora vai ter que ver o que vai fazer com esses EPIs, né? Porque... problema de som? Eu estou ouvindo bem o Neto. A Maria Teixeira falou que está com muito eco e a frase não está completa. Será que tem mais algum problema também? Não sei. Bem, eu estou te ouvindo bem também. Eu estou ouvindo bem hoje também. O Bernardo fez uma outra consideração também. Ele falou, olha, resolução 980 de 2015, que é importante fazer a leitura. Eu não sou muito boa de decorar. Eu também não sei qual que é, não. Essa resolução qual é, Bernardo? Essa é aquela de trabalho e previdência? Eu não lembro dessa, não. Eu acho que é, mas eu não lembro assim pelo número também. Ajuda a gente aí, Bernardo. Eu sou péssima em decorar números, gente. Eu não sou muito boa nisso. Deixa eu então começar a mandar os abraços aqui, Neto. Claro. Então, um abraço para a Raquel Machado, para a Nayara Dornelas, que a gente já falou aquela hora, para o Anderson, que está sempre conosco. Ô, Anderson, um abraço. A Viviane, ela já falou, ó, de uma live para outra, né? Que o Neto estava dando uma palestra hoje lá no grupo do G4. Aí a Vivi já acompanhou ele de lá para cá. Para o Roberto Matias, né? Para a Ana Cláudia, para a Viviane Isabela, para a Liege, para a Lúcia Catarina Ronque, para o Marcelo Fontes, para a Sandra Zironde, o Roberto Matias, eu já falei, a Luísa Helena Pancotti. Luísa, eu adoro esse nome, Luísa Helena. Se eu tivesse uma filha, eu ia dar o nome de Helena, porque é um nome que eu gosto muito. Desde criança eu adoro esse nome. Quem mais? A Caterine, que é minha aluna, né, Caterine? Acho que é a Caterine, que é minha aluna lá de Porto Seguro, não é? Estou com um pouco de dúvida agora. O Marcelo, já falei, o Hugo Sofreio. Isso, é. Quem mais? Um abraço, Hugo. A Camila Norbach, falei certo. A Maria Teixeira. Acho que é isso, acho que mandamos hoje abraço para todo o pessoal que está aqui conosco, né? Aqui, ó, é isso mesmo. O Bernardo falou que essa resolução é de trabalho, que envolve questões de CPI. Tá. Ele quer me enlouquecer, porque agora ele mudou o número de volta. Agora é 485 de 2015. Ah, não é 980? 485? Eu estava até procurando aqui, mas... aqui, ó, é uma resolução do INSS. Ai, tem que dar risada, porque daí eu não consigo acompanhar. Eu também não consigo. Muito número, muita resolução. Se é uma coisa que a gente usa no dia a dia, a gente até decora, né? Mas essas resoluções não dá para decorar, não. Que é isso, Bernardo? Não precisa pedir desculpa, não? A gente erra aqui, a gente fica olhando, procurando o número das resoluções, normas também, mas eu acho que é isso. Eu acho que hoje a gente já falou desse tema, um tema diferente, a gente queria trazer para vocês alguma novidade, então toda semana a gente está tentando trazer algo novo, né, para vocês verem o quanto esse trabalho ele é assim diversificado. Sim. Quero aproveitar também e dar 2 spoilers aqui. O primeiro é que a gente vai ter um webinário. Esse é do IEPREV, mas é um webinário de compliance previdenciário. Nós vamos lançar uma pós-graduação, eu vou fazer esse lançamento depois, né, com tempo, amanhã, certinho, mas nós vamos lançar uma pós-graduação de empresarial previdenciário, faz tempo que está no forno, que eu venho preparando, conversando com o Roberto, a gente tem muita vontade de lançar, nós vamos lançar para o segundo semestre, e para coroar esse lançamento, a gente vai fazer um webinário completamente gratuito, com foco em médicos, engenheiros, segurança do trabalho e advocacia. Também profissionais do RH. Então, unir todos esses profissionais, né, direcionar para eles uma pós que envolva trabalho, previdência e também as questões de saúde e segurança do trabalho. Ótimo. Mas um outro spoiler, eu vou deixar o Neto contar, porque a gente vai ter também, né, um webinário que envolve o SSTI. Isso.
Nós vamos fazer um webinário no dia 1º de maio. A gente está acertando os últimos detalhes, então no dia do trabalho, um webinário gratuito também para todo mundo, sobre questões relativas à saúde e segurança no trabalho. Então a gente vai abordar a questão das novas normas regulamentadoras, então a gente vai trazer um engenheiro de segurança do trabalho para falar sobre programa de gerenciamento de risco, inventário de risco. A gente vai falar sobre a NR7, sobre os exames complementares na nova NR7, e aí também a gente vai falar sobre as questões do FAP, né, da contestação do FAP, da ação regressiva. Então, assim, bem diversificado para pegar justamente esse público, para que vocês comecem a tomar gosto por essa área. Acho que a ideia é essa. Essa é a ideia da gente trazer aqui na live SST News. Além de trazer novidades, trazer para vocês informações sobre como funciona esse mundo, que talvez seja um mercado de trabalho que pode se abrir para o advogado, que às vezes atua só para o segurado. Então a gente trazer, ou é trabalhista e não vê essa parte mais de saúde e segurança, ou a parte previdenciária que dá para fazer. Então a ideia seria essa. E também para o pessoal de RH abrir o olho, conhecer sobre essas questões, porque quem contrata também tem que entender do que está contratando, para poder fiscalizar o serviço que está sendo prestado, né? Então, por isso que a live ela teria esse sentido, e aí a gente vai fazer esse webinário no dia 1º de maio. A gente vai lançar até o final dessa semana, né, Ana? Para a gente poder fazer a divulgação. Com certeza, com certeza. A gente já quer lançar. Era para ter lançado hoje, na verdade, mas enfim, hoje acabou ficando muito corrido. E embora, exatamente, como o Marcelo Fontes falou ali, parece que todo dia é sexta-feira, acaba que trabalhando no home office parece que a gente acumula muita coisa, né? Parece que não rende, às vezes. Eu tenho sentido que o trabalho não rende, o meu também está acontecendo isso. Mas amanhã, se tudo der certo, a gente já vai operacionalizar para na sexta-feira, amanhã é quinta? Amanhã é quinta. Então, na sexta, a gente já fazer esse lançamento sem falta, quem sabe até amanhã. Isso. Mas vai depender de alguns detalhezinhos que a gente está organizando. Porque tem que lançar já tudo certinho para vocês poderem se inscrever, para vocês poderem, né? Já ter a informação certinha, e aí tá faltando acertar alguns detalhes, mas vai sair. Vai sair, com certeza. Vai sair bem especial, porque o principal já está feito. Nós já temos a data e os palestrantes estão confirmados. E os temas, né? Só falta essa parte de procedimentos, vamos chamar assim. Exatamente. E a gente vai contar com vocês para nos ajudar a fazer a propaganda. Ele é totalmente gratuito, a gente vai trazer um pessoal de Curitiba, de São Paulo e lá de Pernambuco? Pernambuco, da Universidade Federal então, do Pernambuco. A gente vai trazer, né, de norte a sul, e vamos contar com vocês para ajudar a fazer assim uma super divulgação. Vai ser provavelmente das 9 ao meio-dia, no dia 1º de maio. É isso aí. E o bom do online é isso, né? Que permite você romper fronteiras, né? Dá para trazer palestrante de outros lugares, dá para transmitir para o Brasil inteiro. Então, a ideia é justamente essa, a gente aumentar a divulgação dessa área de saúde e segurança do trabalho, que ela é muito importante, faz a diferença para a empresa e para o trabalhador. Sim. E aí, contando com a ajuda de vocês, nós vamos trazer pessoas de RH, de contabilidade, de segurança e saúde do trabalho, de engenharia, de medicina e de direito. Multidisciplinar, mais multidisciplinar do que isso, impossível. É isso aí. Então é isso, pessoal. Então, muito obrigada pela companhia de vocês. Mandar um abraço para o pessoal que está aparecendo agora, a Elda Coelho aqui, muito obrigada. Vamos assistir às aulas. Muito obrigada, Elda. Obrigado, Elda. O Hugo Sofreio também, que vai repassar para todos os colegas. Pode deixar, Hugo. É isso aí, Hugo. O que a gente vai fazer? Nós vamos colocar nas redes sociais, daí no nosso próximo programa a gente já posta aqui também, para vocês nos ajudarem numa força-tarefa, e aí a gente vai divulgar aí pelo Brasil inteiro. É isso aí. Certo? Então é isso, beleza, né? O Bernardo ali já é nosso divulgador oficial, ele e o Anderson. É isso aí. E o Marcelo também. Marcelo, estão sempre presentes, né? Um beijo, pessoal. Valeu, Bernardo. Um beijo. Tchau, Até nosso próximo programa. Até domingo. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.